Então vamos lá. Primeiro, boa noite a todo mundo. A gente começa a partir de agora, né, a palestra hoje do nosso querido Jorge Dantas, que nos honra aí com a sua presença aqui no Pequeno Templo. Obrigado, Jorge. Já peço desculpa um pouco para você, porque eu coloquei aqui no convite que você era de São José, mas na realidade você é de Jacareí. Jacareí. Perdão, viu? E assim, como são umas regrinhas básicas aqui do nosso procedimento, nós vamos iniciar, nós fazemos a prece de abertura. A gente pede para que todos fiquem com o microfone fechado, né? A menos o nosso preletor. E a segunda etapa é aberta, assim que acaba a palestra, é aberta para todo mundo fazer a pergunta, que quiser, ou o comentário, que quiser. E depois nós fazemos o encerramento também. Então, basicamente é isso que nós fazemos, tá, Jorge? Nessa sequência, tá ok? Então, Tereza, se quiser, fica à vontade para a gente fazer a abertura, tá? Vamos sim. Vamos esvaziando a nossa mente de todas as preocupações da vida terrena. Vamos buscar mentalmente a figura do nosso Mestre Jesus e vamos saudando os nossos mentores individuais, os mentores do Pequeno Templo, o mentor deste trabalho de divulgação do Evangelho, das palestras, para que todos nós aprendamos mais sobre o ensinamento de Jesus e apliquemos na nossa vida cotidiana, trabalhando a nossa conduta sempre para melhor, buscando sempre lembrar que estamos aqui para evoluirmos, que necessitamos muito deste trabalho interno, particular, conosco mesmo, da reforma dos nossos sentimentos, do nosso interior. Vamos saudando nosso querido amigo Anjo Ismael, dirigente espiritual da Pátria Brasileira. Saudemos as demais forças do bem que atuam sempre em qualquer lugar no espaço, zelando, como Jesus ensinou, pelo progresso moral de toda a humanidade. E vamos assim, agradecendo mais uma vez esta oportunidade que estamos tendo neste domingo, de podermos refletir sobre os ensinamentos trazidos por Jesus, que Kardec codificou de uma forma bastante prática, de uma forma bastante entendível para nós e para qualquer pessoa que estude as obras de Kardec, para que nós possamos entender quem somos nós, por que estamos aqui, por que dessas disparidades da vida nossa, econômica, social, moral, nesta vida encarnada. Vamos agradecendo ao nosso expositor, palestrante, trabalhador também do Pequeno Templo, que hoje se colocou à disposição para estar dialogando conosco sobre uma parte muito bonita do Evangelho de Jesus que Kardec trouxe. Vamos assim, agradecidos, vibrando estas boas energias, mentalizando todos os locais que nós desejamos que essa energia permeie, essa energia corra, essa energia chegue. E assim, agradecidos mais uma vez por esta noite, vamos dando por aberto, emanando muitas energias amigas, muitas energias fraternas ao nosso expositor, e vamos aproveitar este momento muito bom e único, né? Porque a explanação do nosso irmão é para nós todos aqui. Estão havendo muitas exposições por aí, mas a mensagem dele possa calar fundos nos nossos corações, reforçando o nosso aprendizado, a nossa reforma, e que também, como trabalhadores, nós adquiramos melhores energias para estarmos colocando à disposição do próximo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Tereza. E aí, Jorge, agora é contigo. Alexandre, eu vou te pedir uma coisa. Eu não vou me preocupar muito com o relógio. Quando for uma meia hora, você me dá um toque. Tranquilo. Tá legal? Aí eu já sei. Beleza? Fica tranquilo. Beleza. Bem, pessoal, boa noite.
mais uma vez, graças a a tecnologia, nós estamos como se vivêssemos no plano espiritual. A tecnologia da imagem, ela nos lembra a mentalização. Como os espíritos falam, mentalize tal pessoa para auxiliar, vamos a tal lugar, e lá nós estamos. Então, a tecnologia não é algo que nos assusta, ela é um aprendizado de como se vive no mundo espiritual de maneira material aqui hoje. Ou seja, estamos nos vendo, né? E estamos juntos pelo pensamento, mas ao mesmo tempo estamos nos vendo, mas não estamos juntos fisicamente. Mas então, é com esse treinamento que a gente tem que temos que aprender que, na verdade, a adversidade do mundo, ela vem nos facultar exercícios de aprendizagem. Por isso, a Terezinha havia nos pedido para falar alguma coisa do céu e inferno. E eu peguei e sugiro a todo mundo que, quando queiram conhecer a doutrina espírita, e principalmente Kardec, comecem a ler a Revista Espírita, de capa a contracapa, desde 58 até 69. E eu vou trazer a de 1864, para falar um pouquinho sobre isso. A Revista Espírita, nós vamos abrir no mês de março de 1864. E por que eu escolhi esse texto dele, que é um texto de Kardec, realmente? Pelo seguinte, nós viemos, desde final de janeiro para cá, passando um apuro, um desespero, uma ideia assim de desânimo, pessoal, tipo de um apocalipse, né? Nós, como espíritas, nós não temos essa ideia de apocalipse como o fim do mundo. E Kardec nos coloca muito bem isso para que nós possamos aprender como a doutrina dos espíritos nos convida a vivenciar a adversidade, as situações de desafio nesse planeta, como um chamamento ao uso da inteligência e para a reforma da conduta. O texto de março chama-se o seguinte: da perfeição dos seres criados. Eu vou ter que ler, porque é importante eu não falar o que eu acho do texto. Eu vou ler um pequeno texto e nós vamos falar sobre isso. Nesse texto, Kardec pergunta o seguinte, por vezes, pergunta-se se Deus não teria podido criar os espíritos perfeitos para lhes poupar o mal e todas as suas consequências. Olha que pergunta interessante, numa época onde o mundo começava a receber uma pequena afirmativa para modificar o modo de pensar, ou seja, o espírito existe. Mas, para isso, ao vivenciar as adversidades, mesmo os espíritos, filosoficamente, perguntavam-se na época, poxa, mas se eu sou espírito e uma criação de Deus, por que Deus, então, não criou a mim, espírito perfeito, sem a necessidade de passar pela fieira do mal da ignorância? Ou seja, me livraria das adversidades, eu já seria perfeito. Hoje em dia, desde o final de janeiro até agora, devido a essa recrudescência, a esse pavor por erros nossos realmente da pandemia, nós temos que começar a pensar isso. Você pensa bem, nós temos uma questão de desencarnes coletivos como se fosse uma guerra mesmo. Por exemplo, a guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos vivenciou durante 10 anos, morreram somente 50 mil americanos nessa guerra, durante 10 anos. E nós já estamos com 257 mil desencarnes. Quantas guerras no Vietnã nós temos tido nesse ano? E nós nos perguntamos, por que esse sofrimento? O que isso quer nos dizer? Deus nos está punindo por alguma coisa? Isso é uma realidade, digamos assim, de dicotomia entre o bem e o mal? Ou seja, aquilo que eu faço me resulta no mal? Porque Kardec ele pergunta muito bem, poderia nos poupar o mal e todas as suas consequências. O que temos a pensar sobre isso como espíritos?
Na verdade, essa pandemia, esse momento de adversidade para nós espíritos, não para a personalidade, temos que colocar sempre essa noção. Nós, espíritas do movimento, ainda perdemos um pouco de tempo ao falar da personalidade como se fosse uma realidade. A personalidade é uma manifestação do que eu sou. O Jorge não é o espírito. Na verdade, o Jorge é uma manifestação do espírito. Ele vai desencarnar, ele vai desaparecer, porque é importante que nas minhas outras existências o Jorge pare de existir, porque senão eu não vou conseguir vivenciar o futuro preso ao meu passado. Ou seja, a minha personalidade, ela se assusta com isso. Por quê? Porque eu ainda não me conheço como espírito. Para nós, espíritos, isso não é uma diversidade. Isso é uma consequência de aprendizagem que nós ainda não fizemos de maneira clara. Ou seja, a pandemia, esse sistema que acontece hoje, que nós chamamos de Covid, que é um vírus, ele vem nos alertar que nós devemos ficar atentos à nossa movimentação nesse planeta como espíritos. Porque senão ela não iria acontecer. Ela não viria dessa maneira. As adversidades vêm como um treinamento para que eu adquira habilidades que estão latentes em mim e eu desenvolva para o meu crescimento, não para o sofrimento. Mas, atualmente, o que nós temos? Pânico, nós temos depressão, nós temos rebeldia de quem não obedece às leis, não colabora com o outro. Nós passamos pela provação, pela dor sentida da ausência, né? E nós já tínhamos isso sempre, porque pessoas desencarnavam pela violência, pelo mau uso do tráfego, pelo mau uso da direção do carro, pelo mau uso do seu corpo em relação a vamos dizer assim, bebida, fumo, droga, doenças comuns, tudo isso nós estávamos nos acostumando. Ou seja, nós não estávamos nos transformando, buscando o aprendizado de movimentação dinâmica social e espiritual com tudo aquilo que estava vindo. A consequência que é a pandemia é uma prova que, apesar dos pequenos avisos que nós temos tido durante todos esses séculos, nós ainda não aprendemos a viver espiritualmente. Kardec nos coloca de maneira muito sensata. Olha que interessante. Esse texto é de março de 1864. Não vamos esquecer que estamos falando da Revista Espírita, tá? De 64. Olha o que ele diz. Sendo Deus todo sabedoria e todo bondade, não poderia ter criado o mal como contrapeso do bem. Se tivesse feito o mal, uma lei necessária teria voluntariamente enfraquecido o poder do bem, porque aquilo que é mal não pode senão alterar e não fortificar o que é bem. Gente, isso não é um texto de espírito, é um pensamento educativo do próprio Kardec. Ou seja, nós não estamos sendo castigados por nada. A doutrina espírita não cria uma dicotomia de código penal, de você faz e você paga. Não é isso. Na verdade, olha o que ele diz, continuando o texto. Ele estabeleceu leis que são inteiramente justas e boas. O homem seria perfeitamente feliz se as observasse escrupulosamente, mas a menor infração a essas leis causa uma perturbação, cujo contragolpe experimenta. Daí, todas as suas vicissitudes. Olha que interessante. Algumas religiões, né, que têm uma ideia cristã de Deus como castigo, diz que a pandemia é um fenômeno de Deus castigando a sua criatura. Não é uma realidade isso. Nós temos que entender que essa pandemia não veio nos castigar, ela nos veio mostrar que a nossa forma de existir,
espiritualmente como aprendizado, está equivocada durante muito tempo. Ou seja, nós, com tudo o que nós já passamos nesse planeta, durante as várias encarnações, por exemplo, em 1918, tivemos a gripe espanhola, tivemos H1N1, tivemos sarampo, tivemos um monte de situações que vieram nos alertando para a mudança do nosso modo, não de existir, mas o comportamento espírito social, porque nós temos que despertar aquilo que nós é realidade, não para sermos castigados e sermos obedientes. Porque é essa noção que nós temos tido, mesmo entre os espíritas, infelizmente. Ou seja, nós estamos tentando imaginar que nós estamos sendo castigados para sermos obedientes. E não é essa a realidade para o espírito. Deus não nos castiga nunca, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Se ele não nos tivesse dado o livre-arbítrio, talvez o castigo fosse uma forma de adestrar o espírito para o que ele quisesse. Mas não é isso que ele faz. Ele permite todas as suas atitudes consonantes ao seu livre-arbítrio para que você receba as consequências de si mesmo. Olha como isso é complicado e, ao mesmo tempo, belo para uma doutrina como a nossa libertadora. Deus nos coloca como atributos, como espíritos, não como Jorge, não como Alexandre, não como Teresa Takahashi, porque nós vivemos num meio social onde as leis sociais nos educam para aprendermos a conviver. Deus nos coloca o livre-arbítrio para que nós possamos espiritualmente adquirir habilidades, respondendo pelas próprias atitudes, sem nos proibir nenhum tipo de situação. É assustador, gente. É assustador. Porque Deus te diz assim, faça o que você quiser. Ele nos dá essa condição. Só que, infelizmente, por não estarmos aprendendo habilidades que permitam ao espírito, e lembre que eu falei no começo, a doutrina espírita, ela vem ao mundo, se manifesta, não para educar moralmente o Jorge, o Alexandre, a Teresa Takahashi, não, porque isso as doutrinas já fazem, as religiões. Falam sobre o amor, respeitar o semelhante, o próprio evangelho. Mas como você vai participar desse trabalho se você não sabe aquilo que você é? A doutrina espírita, codificada por Kardec, trazida pelos espíritos para esse trabalho, o que foi que ela veio viver? O que foi que ela veio nos advertir? O que foi que ela veio nos fazer ficar conscientes daquilo que eu, o Alexandre, é, em realidade, espírito. É o espírito que conta, não a personalidade. Ela é apenas... A personalidade seria como se fosse um ator. E o espírito seria o próprio autor e diretor do teatro aonde essa personalidade vai atuar. Olha que interessante. Eu mesmo fico me olhando as minhas atitudes no palco da existência. Porque eu tenho que aprender com a minha manifestação. Porque é assim que eu me habilito. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, eu divido essa experiência com todos os espíritos encarnados que têm, como eu, a mesma liberdade. Percebem o que eu quero dizer? Todos nós somos livres para agir como quisermos, mas nós temos o outro para receber a nossa liberdade. É por isso que nós sofremos. É por isso que tem as vicissitudes. Porque quando o Alexandre utiliza a sua liberdade e eu utilizo a minha, vem a vicissitude. Porque como eu não sei usar a minha liberdade e ele também ainda está aprendendo, desculpa eu usar você, Alexandre, mas como nós estamos aprendendo, o que acontece? Nós dois nos chocamos. E é uma coisa maravilhosa, gente. Quantas coisas boas já aconteceram dentro desse panorama de crise que nós vivemos. Olha que coisa fantástica. Que tipo de humanidade nós temos visto em relação à medicina?
Falava-se tão mal de médicos, tal. Hoje você percebe que a medicina é nesse exercício do sofrimento constante, porque o sofrimento é uma realidade, eu não estou negando isso, mas ele é simplesmente uma adversidade. Quantos médicos não estão voltando a chorar? Porque percebe no outro aquilo que pode acontecer com ele. Olha que fantástico, mas mesmo assim, quantos espíritos ainda ignorantes de si mesmo não entendem a gravidade da sua própria liberdade? Aí nós vemos a situação de balada, de pessoal não saber usar máscara, entendeu? Mas isso não é, digamos assim, um efeito negativo de castigo para nós. É que ainda nós não estamos aprendendo a conviver espiritualmente no meio social. Porque o dia que eu tiver uma noção de que espírito eu sou, e a minha realidade interfere na sua, Jesus, nós vamos ver como Jesus foi muito inteligente e muito sagaz a falar. Não faças ao outro aquilo que a ti fosse feito te causaria dor. Ou seja, só faça ao outro aquilo que você gostaria de receber, porque espírito somos. Dependente do outro sou. A minha liberdade não seria liberdade se o Alexandre não tivesse essa mesma liberdade. Você pensa bem, quantos de nós não gostaríamos de prender o cara que bebe e dirige? Ele é deseducado. Mas se ele não tivesse essa liberdade, significaria que eu também não teria a minha. Porque Deus não coloca liberdade em termos de dizer que ela é ruim ou que ela é boa. Liberdade é liberdade. Nós é que temos, como espíritos, aprender a conviver com ela. Continuando o contexto. Gente, eu passei, um parênteses, eu passei a gostar mais de Kardec quando eu passei a ler a Revista Espírita. Porque você consegue entender os textos que ele escreve. Nós passamos a admirar o codificador, de perceber o seu modo de pensamento. Olha o que mais ele coloca. Há uma lei geral que rege os seres da criação, animados e inanimados. É a lei do progresso. Os espíritos eram submetidos pela força das coisas, sem o que a exceção teria perturbado a harmonia geral, e Deus quis dar-nos um exemplo abreviado na progressão da infância. Mas, diz ele, como o mal não existe como necessidade da ordem das coisas, pois não é devido senão a espírito prevaricadores, a lei do progresso absolutamente não os obriga a passar por essa fieira para chegar ao bem. Olha que interessante. Mas, como o mal não existe como necessidade na ordem das coisas, pois não é devido senão a espíritos prevaricadores, a lei do progresso absolutamente não os obriga a passar por essa fieira para chegar ao bem. Ou seja, nós não somos obrigados a sofrer e nem a fazer o mal. Mas nós estamos inseridos na lei do progresso. A liberdade do Alexandre, a liberdade da Teresa Takahashi, com a minha liberdade, ela se entrechoca, nos obrigando a passar pela lei do progresso. A forma como o Alexandre se utiliza do seu corpo, como a Teresa Takahashi se utiliza do seu corpo, e como eu utilizo do meu corpo, faz que esse planeta se movimente. Então, esse momento, meus amigos, é um momento muito importante na nossa, digamos assim, conscientização. Porque, olhe bem, doutrina dos espíritos é religião? Não é. Kardec já nos colocou muito bem sobre isso. A doutrina dos espíritos é uma filosofia de base científica com consequências morais. Podemos chamar consequências morais de religião, mas não é isso que ela é. Porque a religião nos procura dar salvação. A doutrina espírita nos traz conscientização.
É por isso que ela não é religião. Religião cultua a salvação. Deus vai salvar você. A doutrina espírita fala o seguinte: Deus, através das suas leis naturais, ela te permite que, pelo seu livre-arbítrio, você se conscientize. Através do quê? Das consequências que você mesmo provoca para o seu aprendizado. Não é uma doutrina fácil de se conviver com ela, porque nós gostaríamos da salvação. É por isso que ele diz aqui que todos nós gostaríamos realmente de, sem dúvida, Deus o teria podido criar seres perfeitos, pois é todo-poderoso. Se não o fez, é que, em sua soberana sabedoria, julgou mais útil que fosse de outro modo. Ou seja, se nós tivéssemos que ser salvos por Deus, Deus nos teria criado perfeitos. Perceberam esse detalhe? Como Kardec é lúcido nisso, em relação à doutrina? Ou seja, ele nos dá o convívio do plano espiritual materializado. Não tenhamos dúvida sobre isso. Viver na matéria é como se desencarnados estivéssemos. Nós vivemos no mundo espiritual que, nesse momento, está materializado. Todos nós somos espíritos, não personalidades. Vivenciamos uma personalidade. Mas é esse convívio de espíritos com plena liberdade, aprendendo por si mesmo, é que nós fazemos as nossas habilidades e aprendemos a respeitar. Olha que interessante. Então, qual deve ser a nossa atitude como ser social, como personalidade que existe nesse momento em São José dos Campos, ou seja, onde nós estejamos chegando aqui, ou em Jacareí, fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Porque se o Alexandre não tiver conscientizado da sua ação social, eu tenho que estar. Porque a minha liberdade não usa e não pode espiritualmente usar desculpa, se ele não faz, eu também não faço. Porque a liberdade, olha o que diz Kardec, continuando no texto, Sem a lei universal do progresso, aplicada a todos os seres, teria tido que estabelecer uma ordem de coisas completamente outra. Sem dúvida, Deus tinha a possibilidade. Por que não fez? Teria sido melhor de outro modo? Assim ter-se-ia se enganado? Ora, Deus não pode se enganar? Deus não é perfeito? E aí, olha que interessante. A isso respondem os espíritos. Compreende-se que Deus não tenha criado os espíritos perfeitos, mas se julgou a propósito submetê-los todos à lei de propósito, não teria podido, pelo menos, criá-los felizes, sem os submeter a todas as misérias da vida? Aí quem fala é a religião, mas não é a doutrina espírita. Olha o que ele fala. A rigor, compreende-se o sofrimento para o homem, pois pode ser desmerecido, mas os animais também sofrem. Há alguma vida não passa de logo martírio como nós, tem o livre-arbítrio ou desmerecê-lo. Ou seja, Kardec coloca para nós o seguinte: se nós tivéssemos a condição de sermos abolidos do que nós estamos passando, qual seria o nosso merecimento? Como teríamos podido aprender aquilo que nos compete como espíritos? Ele, como pai, só pode educar os seus filhos dando exemplo das suas atitudes. E ele nos dá de perfeição. Nos dá de mostrar o próprio universo como funciona. Nós é que, ainda infantis que somos, nos consideramos filhos de pais ricos. E Deus não é um pai rico que dá tudo que o filho quer. Diferentemente, Deus é um pai que deu a qualquer filho plena liberdade. Lembremos-nos, nesse momento, da parábola do filho pródigo. Vocês pensem bem, a mensagem de Jesus ela é tão marcante e tão, digamos assim, perigosa para nós, que poucos atingem isso. A parábola fala o seguinte, que
Um filho mais jovem, numa sociedade judaica, chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte na herança porque eu quero ir embora, eu vou viver a minha vida. Na época dessa parábola, um filho que fizesse isso numa família judaica normal, colocaria o pai em descrédito diante de toda a comunidade. Ele desonraria a própria família. Ele daria direito ao pai próprio a matá-los, se ele quisesse. E o que faz esse pai? Tudo bem, pega todo o dinheiro, essa é a sua parte, você pode partir. Ou seja, o pai que Jesus nos coloca na parábola é Deus colocando na hora da nossa criação. Você vai aprender pela sua experiência. Eu confio em você. Fui eu que te criei. Fui eu que te dei a condição de ser aquilo que você é. Então, eu confio na tua capacidade de aprendizagem. Porque um pai que percebe que um filho não é capaz, ele não faria isso. Então, na parábola, Jesus nos coloca, Deus dizendo assim: você é espírito, você tem plena liberdade. Eu sei do que você é capaz, porque fui eu que te criei, fui eu que te dei a vida, fui eu que te coloquei nesse universo. Então, a hora que você quiser voltar ou ir, vá buscar a sua experiência. E isso ele fala para todos nós nessa pandemia. Ele não proíbe aquilo que você faz. Ele nos dá a adversidade para quê? Para que você aprenda a voltar e dizer: olha, pai, você tinha razão, mas volta mais maduro. Porque o sofrimento que ele nos coloca como adversidade não é castigo, é conscientização. E você só amadurece quando você conscientiza e você agrega. Não é essa a colocação do filho pródigo? Quando ele volta, ele fala: pai, sou culpado por tudo, nem mereço você ter teu filho. Eu vim aqui para trabalhar como se o menor dos teus empregados. E olhe bem, numa sociedade judaica arraigada ao patriarcado, o pai nunca iria ao encontro do filho. O que faz esse pai? Esse pai, ao perceber que o filho volta, ele sai. Ele vai ao encontro. Por quê? Porque ele percebe que o filho já é maduro. Ele não tem que ser castigado, porque ele aprendeu espiritualmente a viver de maneira social. Ou seja, esse irmão mais novo, ele já está preparado para ser um co-criador no meio espiritual, porque ele já compreendeu, pelas suas experiências de mundo, aquilo que ele tem que fazer na própria vida. Ele não precisou ser castigado. Olha as possibilidades que a situação hoje que nós passamos por nossa própria reflexão. Não podemos dizer isso. Não podemos culpar a Deus, culpar o governo, não. Todos os espíritos que aqui estão encarnados são responsáveis pela situação que nós passamos hoje. Ou seja, nós usamos a nossa liberdade buscando alcançar, através dessa experiência que nós criamos, uma outra conscientização. Se nós não aprendermos nessa, nós iremos construir outras experiências mais pesadas para que a gente se conscientize. Não é castigo de Deus, somos nós os causais disso. Se nós fôssemos assim, digamos dizer, de maneira um pouco dura, sabe o que nós diríamos para nós mesmos? Se todo o princípio inteligente do universo começa na mais mínima situação para atingir aos reinos de espíritos perfeitos, teríamos que acreditar que um vírus, e eu creio nisso como realidade, o vírus é um princípio inteligente incorporado no movimento material, buscando aprendizado. Porque se nós começamos no átomo e vamos ao arcanjo, o átomo, se nós olharmos o vírus é um princípio inteligente vivo. Pensemos bem, como o grupo espiritual encarnado nesse planeta se realiza de maneira geral com todos os princípios inteligentes que aqui também tem o seu campo de aprendizagem. Nós temos tido para com eles o mesmo cuidado, a mesma educação, como nós gostaríamos que tivesse conosco, acreditando que Deus deveria nos criar perfeito? Nós colaboramos com todos os seres que estão aqui encarnados
como um planeta que é um condomínio evolutivo, para que todos tenham como nós. Pedimos aos amigos espirituais que nos auxiliem na nossa evolução. Temos feito para eles isso? Temos auxiliado a evolução dos seres vegetais, dos princípios inteligentes dos animais. Temos colaborado para que todo tipo de ser que divide conosco esse planeta tenha recebido de nós, como irmãos mais esclarecidos, uma atividade que permita a todos, de maneira completa, um convívio cristão ou espiritual? Claro que não. Não temos feito isso para com o planeta. Poderíamos dizer que esse planeta está também se cansando de nós? Por que que não? Vamos prestar atenção. Como tratamos os animais? Nós, já está no tempo, valeu. Nós temos 30 milhões por dia de animais abatidos para a nossa alimentação de maneira cruel. Até o ano 2050, nós teremos mais plástico no oceano que peixe. Nós perdemos um rio praticamente a cada 10 anos. Nós plantamos comida para alimentar boi. 70% da área plantada no Brasil de alimentação e no mundo é para alimentar boi. 30% é para a nossa alimentação. Nós desmatamos aquilo que nos protegeria do gás carbônico, do efeito estufa, para alimentar aquilo que vamos matar. Como podemos dizer que esse planeta também, de alguma maneira, não se cansou de nós? Será que nós não somos também, para eles, uma doença? Será que nós não estamos sendo advertidos de maneira muito severa de que os amigos espirituais construíram para nós um paraíso chamado Terra, que é um planeta vivo, maravilhoso. Quando você olha esse lugar do espaço, você vê uma cor azul. E nós estamos transformando em cor de poeira e de barro. Será que nós não estamos sendo advertidos que nós não mudarmos a nossa atitude para com esse planeta e conosco, nós não teremos mais condições de viver aqui e perderemos esta casa? E para onde iremos? Quem irá nos receber? Lembremos-nos, nós não somos personalidade, nós somos espíritos. Se nós não morarmos aqui, nós teremos que ir para outro lugar. Que tipo de inquilino vai querer receber? Inquilino não, que tipo de proprietário, locador, vai querer receber um inquilino como nós? Que tipo de garantia esse locador vai querer de nós para poder habitar o seu imóvel? Meus irmãos, a minha ideia, para mim, é uma advertência, e eu espero que vocês possam pensar, e se acharem correta, avaliem. Isso é verdade, porque eu fico pensando nisso. Será que nós não estamos sendo avisados de que, olha, em todo lugar desse universo tem um imóvel? E vocês já aprenderam o seguinte: quando vocês querem alugar uma casa, o locador faz uma série de questionamentos para saber se você é confiável, se você vai manter o imóvel corretamente. Faz você assinar 1 milhão de papel. Gente, com que cara nós vamos pedir um outro planeta para morar se nós vamos mostrar o quê? Como é que é o lugar que você vivia, cara? O que foi que você fez com a casa que você alugou de mim? Porque isso é usufruto. Nós teremos que devolver. Essa pandemia, meus amigos, esse momento de adversidade, é só para que a gente renove o nosso pensamento de como nós estamos convivendo, como eu estou convivendo com o Alexandre Espírito, como eu estou convivendo com a natureza espiritual, que é a forma, como eu estou convivendo com os seres animais, como os seres vegetais, e com todos os tipos de pessoas, com a diversidade que tem nesse mundo. Porque, olhem bem, não é somente pessoas, digamos, normais que estão desencarnando, todo tipo de pessoas. Agora nós estamos começando a perceber que pessoas mais novas também estão desencarnando, pessoas com 30, com 40 anos.
Ou seja, Kardec nos chama a atenção de que nós não somos castigados. Isto é uma advertência grave. E nós já recebemos milhões de advertências, pessoal. Durante só esse século XX que passou, quantas advertências nós tivemos? E olhem bem, nós estamos quase a provocar uma guerra da China com os Estados Unidos, pelo quê? Por Taiwan. No mar da China, com a Coreia e o Japão, nós estamos nos pegando lá. A China não está se dando bem mais com a Rússia e nem com a Índia. E os americanos são um Pedro meio preocupante. Nós temos aqui na América do Sul graves problemas, não somente ações, mas com vizinhos nossos desequilibrados. Não os princípios inteligentes, mas quem faz. Ou seja, será que nós teremos que ter mais advertência para dizer o seguinte: se nós não mudarmos o nosso comportamento espiritual social, e ela começa por nós espíritas, nós seremos convidados a se retirar daqui. E a pergunta que nos faz é o seguinte: quem é o locador, digamos, divino, que vai nos aceitar sem exigir de nós severos contratos? Porque os outros planetas terão o seu Jesus, mas ele diz assim: que grupo de espírito vem para cá? Vamos conversar com esse pessoal. Como é que eles atuaram lá? O que vocês vão encontrar aqui ou que não vão encontrar é aquilo que nós ainda não aprendemos a respeitar aqui. E o mais grave, meus amigos, o mais grave, por nós ainda não termos pensado em nós como espíritos, nós falamos assim: eu tenho que deixar um mundo melhor para os meus netos e para os meus filhos. Não é assim que nós falamos? Normalmente é. E isso é enganado, pessoal. Não é essa a realidade. Nós somos reencarnacionistas. Nós temos que deixar um mundo melhor para nós mesmos, porque nós iremos encontrar como se nossos netos formos, porque nós iremos voltar para cá reencarnados. Que mundo eu deixei para mim? Porque eu sou espírito, o Jorge vai morrer, mas eu vou ter que encarar o planeta que eu deixei sendo eu mesmo em outro corpo. Quer dizer, quando eu falo para o meu neto, eu estou dizendo para mim. Que mundo eu estou deixando para mim na minha próxima encarnação? E Deus, muito legal, fala assim: você tem toda a liberdade. Quer pegar a sua grana? Vai viver a sua vida. Porque eu confio em você. Eu te criei. Eu sei do que você é capaz. Você tem atributos todos latentes em você para se tornar um Jesus, porque você é um Jesus em processo. Todos nós, de Fernandinho Beiramar a Marcola, de Madre Teresa de Calcutá ao John Biden, todos nós somos um Jesus em processo de crescimento. Por que nós ainda não aprendemos a despertar o Jesus que em nós está gritando para sair? Esse Jesus está dentro de mim, dentro de você, dentro da Teresa Takahashi, dentro de todo mundo. Desde o mais simples mendigo que você vê na rua, como princípio de reencarnado, a qual você não dá o mínimo valor, porque vê a figura, vê apenas a manifestação, não vê a experiência. Se vivêssemos assim, esse mundo seria diferente. E é por isso que Deus não nos fez perfeitos, senão nós não perceberíamos isso. Gente, eu não tenho mais o que falar. Eu só posso sugerir que vocês leiam o texto, porque, na verdade, pessoal, essas são as minhas reflexões quando nós ficamos aqui em casa, eu e as minhas meninas, na hora do nosso evangelho. O nosso evangelho sempre é aos domingos, que é hoje, né, às 3h30. E nós ficamos pensando assim: mas o que significa ter que ficar preso em casa? Porque enche a paciência. A gente não pode sair, estamos com idade, pega não sei o quê, a gente respeita os outros, mas quem não... A gente fala assim: gente, vamos ler o Evangelho. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse, porque nós somos espíritos. Se nós não aprendemos a viver assim,
nós vamos ter que arrumar outro imóvel, e aí o locador vai ser um pouco mais assertivo. É isso aí, Jorge. Então, a gente agradece e vamos passar pela segunda parte agora, né? Que é, se alguém tiver algum questionamento a fazer, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos aqui no chat da Gisélia, perdão, dizendo aqui belas observações, e da Fernanda também. Reflexões, aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho, só um minutinho. Que palestra incrível, Jorge. Muito obrigado pelas reflexões e aprendizados. Tá? Da Fernanda. Nós temos aqui também da Cláudia. Obrigado pela reflexão. Vale sempre repensar nossas ações. Sandra, gratidão, Jorge. E é uma verdade, né, Jorge? Esse momento em que a gente passa é um momento de pura reflexão do que é realmente essa forma diferente que você nos falou do céu e inferno, né? O que nós queremos realmente para nós, né? Porque essa pandemia vem nos mostrar justamente isso. O que somos para nós. Porque nós fomos privados, praticamente de tudo, né? E ficamos conosco mesmo. Não é verdade? E é uma bela reflexão mesmo. E, gente, essa, o Alexandre, é a nossa reflexão aqui em casa. Porque nós entendemos que a gente tem que buscar algo que nós não conhecemos muito bem, ou quase nada, é o espírito. Quer dizer, é aquilo que eu sou. Eu estou Jorge, mas eu sou espírito. Então, esse eu sou, eu não conheço. Então, quando você vai olhando, digamos assim, você pensa, poxa, então eu sou reencarnacionista, tá legal. Pô, mas peraí, esse planeta que eu estou deixando aqui, sou eu que vou encontrar na minha próxima encarnação, caramba, eu tenho que fazer para mim. Eu não estou fazendo para o meu neto, porque o meu neto seria eu reencarnado, entendeu? Quando eu penso como espírito e reencarnação, eu tenho que pensar assim. Não, o meu neto, quer dizer, eu não vou mais reencarnar aqui, eu estou livre, não. Eu vou voltar para cá. Então, esse planeta não é para o meu neto, é para mim. E a ação é agora, né? Porque realmente, se não for agora, mais para frente nem o neto vai fazer também. Com certeza. Não vai ter condições, né? É exatamente isso. Você vai ter que procurar um imóvel, né, cara? Você já perdeu o contrato aqui, acabou a tua locação. E aí você vai procurar um imóvel. Aí você vai numa imobiliária espiritual e fala, estou precisando de um outro planeta para reencarnar. Aí o cara vai te perguntar, como é que é o seu antigo locador? Qual é o telefone dele? Eu vou perguntar como é que você foi como inquilino. É verdade. É verdade. Aí o pessoal diz, aí que a gente vê que nariz de porco não é tomada, cara. É verdade. Tem mais um questionamento aqui da Gisélia, dizendo aqui, ó, o que vamos escolher, né? Para o nosso, acredito eu que seja para o nosso futuro, né? E para nós agora, né, Gisélia? Mas é uma grande verdade mesmo, né? Que caminho nós vamos escolher, na realidade. Né? Nesse momento que a gente está passando, né? De tanta reflexão, né? De tanto aprendizado, na realidade, para alguns, né? Que tem esse entendimento, na realidade. Porque o que eu gosto muito, digamos assim, no sofrimento, é que ele te obriga a se olhar, sabe? Tem um mestre de Aikido que fala o seguinte, o Aikido é uma arte marcial não de combate, mas de buscar o eu seu com a sua energia para a energia adversária. Então, ele fala o seguinte, a dor obriga não a parar a ação, mas fazer com que o adversário ou a energia interna volte-se para si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Quando você sente dor, você se encolhe. Você volta praticamente à posição de feto, certo? Então, a dor, ela tem essa motivação de você se encolher em si mesmo. A adversidade também, ela te obriga nesse momento a pensar em si, porque você não tem mais o que fazer. Né? Quando você fica em casa, se irrita, o que você tem que fazer? Pensar, puxa. E não colocar a culpa nos outros, porque todos nós, de alguma maneira, colaboramos para que esse planeta estivesse assim. Podemos botar a culpa em todo mundo. Os políticos, tal. Mas quem são os políticos?
São espíritos também que você coloca lá, como espíritos seus, que são a sua falange. É a nossa falange espiritual. É isso aí. A Gisélia levantou a mãozinha aqui. Gisélia, pode tirar o seu microfone, fica à vontade. Então, são escolhas, né, que nós fazemos, mas assim, eu penso que além de ficar com nós mesmos, né, e perguntar quem somos nós, de verdade, né, conviver com as pessoas mais próximas. Eu acho que a gente foi muito chamado, pelo menos eu senti isso, a conviver com quem está muito próximo. Porque às vezes é muito fácil ser educado com quem está fora, mas e quem está dentro? É isso só. Obrigada. Boa, José. Gisele, e realmente é verdade, porque pelas estatísticas, nesse momento, aconteceram milhões de divórcios. Por quê? Porque a grande maioria de nós, quando se casa e vive uma vida de laborar, acreditando que só o trabalho, trazer dinheiro para casa funciona, nós vivemos longe do casamento. Quando você se encontra e fica em casa, você vai descobrir que você não conhecia a própria parceira afetiva que você tinha. Quer dizer, ao invés de você criar uma relação afetiva, né? Criar uma relação de conhecimento, você bota a desculpa de que tem que trabalhar para sustentar, compra televisão grande e vai se enganando. Mas o outro você só encontra de vez em quando. Dessa vez não, ó, estamos casados, cara, vamos aprender junto. Aí fala, pô, quem é essa mulher que eu casei? Aí ela fala, pô, mas quem é esse monstro que eu estou casada aqui? Aí o divórcio acontece. Sabe o que eu tenho achado bastante interessante? Por exemplo, que as pessoas não lembram que tem que lavar banheiro, sabia? Aí, de repente, você tem que lavar banheiro. Aí tem um amigo meu, que a esposa dele tem uma comorbidade, uma dificuldade física, né? E eles não estão podendo ter ninguém para fazer serviço. Aí, outro dia, eu perguntei para ele, e aí, você está lavando banheiro? Ele falou, acabei de lavar banheiro hoje. Eu nunca tinha lavado banheiro, entendeu? Então, a gente começa a ver as pequenas coisas que se constituem a vida. Agora, essa questão que você fala, que eu falo muito sobre isso também, que é cuidar do nosso planeta. As pessoas não levam isso a sério, não, sabe? E eu acho que é um assunto que a gente tem que falar sempre para dar consciência para as pessoas, dos animais, de tudo é nossa responsabilidade. Por que nós recebemos a inteligência? Para cuidar. Cuidar é cuidar, não é ordenar, não é subjugar. Cuidar é dar amor e cuidado, você não acha? Sim, com certeza. Tamo junto. Maravilha de pensamento. Ótimo. Então, acho que é isso, meu amigo. Alguém mais? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Acho que nós não temos mais nada aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Não temos mais nada mesmo. Acho que é isso, meu amigo. Aí a gente parte, então, para a terceira etapa aqui da nossa noite de domingo, que é justamente fazermos o encerramento para disponibilizar depois a palestra ali no canal do Pequeno Tempo. Se você quiser fazer o encerramento, Jorge, fique à vontade. Senão eu pedi para que você tenha essa prece. Então tá jóia. Eu ia sugerir também, mas vamos lá. Então tá bom, sem problemas. Então vamos assim mais uma vez, agradecidos, né, por esta oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, agradecidos principalmente por essa espiritualidade que nos ajuda, que nos direciona e que principalmente nos ampara nessa doutrina bendita. Vamos agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por nos dar toda a parte de inteligência, toda a parte de saúde e entendimento, para que possamos estar aqui reunidos neste debate, neste esclarecimento, nestes estudos que realizamos todos os domingos. Vamos pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que possa, dessa forma, transmitir e direcionar as energias de nossos pensamentos aqui nessa união que agora nos encontramos, para não só o nosso pequeno templo da fraternidade,
mas para todos aqueles nossos irmãos que se encontram em espíritos e também encarnados, mais necessitados do que nós, para que ali possam ter o remédio necessário para cada chaga que se encontra em cada um desses nossos irmãos. Vamos agradecendo, então, por mais dessa oportunidade e encerrando mais uma vez essa noite de domingo com oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E que todos tenham uma semana excelente, né? Com esse aprendizado desse domingo. Gente, ó, eu só queria reafirmar o meu convite. Você passará a admirar mais Kardec lendo a Revista Espírita. Legal. De 50... É um livrinho meio grosso, entendeu? Porque tem todos os meses, assim. Mas, olha, se vocês lerem a Revista Espírita, vocês irão compreender quem é Kardec realmente. Então, vale a pena como leitura e como estudo. Mas no começo, só como leitura, entendeu? Bate uma leitura aqui e vocês vão perceber quem é o codificador, qual era o seu pensamento, e tenho certeza que vocês irão admirá-lo muito mais, porque poucos conhecem quem é Kardec pela Revista Espírita. Que legal, cara. Gente, obrigada, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Alô, querida, obrigado, fica com Deus também. isso. Boa semana e fica com Deus aí. Até logo. Tchau, tchau para todo mundo. Até a próxima. Alexandre, ó, precisando aí, me chama que a gente faz alguma coisa decente aí. Com certeza, Jorge. Muito obrigado mais uma vez, viu? Até logo. Boa semana. Querido, fica com Deus aí para você também. Te cuida, usa máscara, álcool em gel e vamos, ó. E como diz a Ana Carolina, vamos que dá, entendeu? É isso aí. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.